Olá, vamos falar um pouco hoje sobre competência adaptativa e currículo. Currículo de um modo mais geral, tá? Não estou falando aqui somente de currículo escolar, não. Currículo como uma estrutura organizada de conhecimentos, é um currículo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, né? Não é apenas o currículo da escola ou o currículo da graduação. E estava lendo aqui esse livro, um volume muito interessante sobre cérebro, mente, aprendizagem, etc., do Bureau de Estudos sobre Educação do governo americano, que reúne outras entidades também. E ao longo da leitura me deparei com uma questão bem interessante para a gente pensar, né? Se você fosse um currículo, ele teria muitos quilômetros e alguns centímetros de profundidade ou teria algumas centenas de metros e muitos metros de profundidade? É uma questão, né, para a gente pensar e observar. Porque hoje, eu acho que a maioria das escolas, e até mesmo isso é um fato que ocorre no ensino superior, a gente tem um currículo muito extenso, né? Então, ele tem 1 quilômetro de conteúdos, disciplinas, estruturas, conteúdos organizados dentro daquele currículo e tudo mais, mas na verdade ele tem a profundidade de apenas alguns centímetros. Então, no final, você sai do curso quase como um generalista que sabe um pouco sobre muitas coisas. Só que, no entanto, a vida profissional, especificamente, exige que a gente tenha essa competência da solução de problemas complexos, né? E como é que você consegue solucionar problemas complexos? Com conhecimento profundo. Então, a rigor, é preferível que os currículos tenham 300 metros de largura ou profundidade ou comprimento e 500 de profundidade do que ter 1 quilômetro de currículo com alguns centímetros de profundidade. Por quê? Porque essa pouca profundidade na solução de problemas, ela não vai ser efetiva para você resgatar conhecimentos prévios, estruturar modelos de solução, condensar conteúdos dos mais complexos aos mais elementares e propor uma solução. Então, por isso é um problema dos currículos brasileiros, tanto o currículo da educação básica, que agora foi parcialmente resolvido com a nova base nacional, quanto os cursos de graduação no Brasil. Eles são vastíssimos, eles têm muitos quilômetros, mas pouca profundidade. Então, o aluno sai da faculdade mais ou menos como um generalista naquela área. Ele não desenvolve com profundidade e complexidade os conhecimentos e competências relativos àquela área do conhecimento onde ele está se especializando. Isso é um problema muito grave. Quando ele se deparar lá na frente com um problema a resolver, um problema da vida real, um problema mais complexo, ele não vai ter como resgatar conhecimentos profundos porque ele não tem. Então, ele vai agir basicamente como um estudante do ensino médio, com um pouco mais de experiência, talvez, né? E é um problema que a gente vem discutindo muito, por exemplo, nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciatura, muitos quilômetros com poucos centímetros de profundidade. Ao invés de ele ter uma centena de metros, 300 ou 400 metros, por exemplo, talvez, com 400 ou 500 metros de profundidade. Porque isso é o que dá a vivência, a experiência, a expertise. Quando a gente fala assim, quando alguém é especialista, eu até falei sobre isso no podcast Hello Prof essa semana. Ele é especialista por quê? Porque ele tem uma massa de conhecimento, de conhecimento organizado, estruturado, sistematizado, e ele consegue resgatar esse conhecimento com muita facilidade, com pouquíssimo esforço de memória, porque ele vai condicionalizando esse conhecimento dentro da sua cabeça, de modo que ele, quando se depara com um problema, facilmente ele consegue fazer a leitura do problema e estruturar algumas possíveis soluções, além de conseguir analisar o problema com um olhar mais complexo e mais denso do que um iniciante, por exemplo, né? Então, os principiantes têm esse problema e os currículos muito extensos também terminam por reforçar um pouco essa estrutura de currículo que a gente tem, que não favorece a complexidade, a densidade, a profundidade do conhecimento naquela área específica. E é uma coisa que a gente precisa pensar muito, assim, inclusive quando a gente escolhe um curso, né? E eu vejo que tem muitas pessoas hoje, por exemplo, aqui na quarentena, que está fazendo muito curso de tudo. A verdade é que no final isso não vai servir para muita coisa, né?
Não adianta você fazer um curso de marketing digital, outro de brigadeiro, outro de jardinagem, outro de arquitetura e urbanismo. Não adianta depois você fazer um curso sobre gênero, outro sobre gentrificação. E no final você vai usar isso para quê? Como que você vai usar um problema, resolver um problema complexo com essa amplitude de conhecimentos rasos, né? Na verdade, a perspectiva do especialista é que ele conheça com profundidade aquela área. Então, por exemplo, se você está estudando a área de marketing, você estudar o marketing com profundidade. O marketing, a história, fatos históricos, marketing estratégico, marketing social, marketing de mídia, marketing terceiro setor. E aí você vai conseguir reunir uma massa de conhecimento que vai ser muito mais útil na hora de resolver problemas do que se você tivesse simplesmente uma infinidade de cursos de curta duração, que no final das contas não vai servir para muita coisa, né? Porque você não vai conseguir congregar aquele amplo espectro de conhecimentos de variadas áreas para a solução de um problema da vida real, porque os problemas muitas vezes se concentram numa área específica que você vai precisar resolver. Então é um debate importante, convido vocês todos a pensarem um pouco sobre isso, deixar sua opinião aqui no canal e sejam muito bem-vindos ao canal Ana Moraes Edu. E convido também a conhecer o meu podcast diário, de segunda a sexta eu gravo um podcast que chama Hello Prof, nas principais plataformas de distribuição. Tamo junto!